E hoje nós vamos entrar no capítulo 19. E na minha Bíblia aqui tem título, que é a Bíblia A Mensagem, numa delas, né, que eu utilizo, diz assim, ó, se você deixar de ouvir. Então, Salomão pega um capítulo todo para falar sobre a escuta. Se você deixar de ouvir, o que pode acontecer? E a Bíblia que eu uso de referência de linguagem é a NVI, ok? Então, se você tem outra Bíblia que tem outro título, pode colocar aí. Se você deixar de ouvir, e aí eu trouxe um pouquinho aqui, ó. Também não adianta reduzir as palavras, porque no capítulo 18 a gente aprendeu de novo, a gente já vem aprendendo de Provérbios que quem muito fala, muito peca. Mas não adianta reduzir as palavras se não aprendemos a ouvir para realmente escutar. Ô, Giovana, mas não é a mesma coisa? Não é. Ouvir é fisiológico e escutar é intencional. Você se envolve com o que está sendo dito. Eu aprofundei um pouquinho mais. A palavra de Deus pode estar sendo ouvida por muitos, mas poucos a escutam, porque envolve obedecer e responder em ação ao que foi escutado. Então, você ouve fisiologicamente, escuta, que é descer ao coração, se envolve com o que está sendo dito, obedece e começa a entrar em ação com aquilo que você escutou. Em hebraico, a palavra para escutar é chamar, ou seja, ouvir com disposição de agir. Ouvir com disposição de agir. O que você tem feito? Ouvido ou escutado? O capítulo 19 é para ajuste de rota. Bom, lá no começo de Provérbios, falamos sobre Deus alinhar as nossas veredas. Os ajustes diários. Amada, o dia que eu e você, meu querido e minha querida, andar de forma perfeita, pode ter certeza que não tem por que papai deixar nós nesse lugar aqui. Não tem por quê. Se ele tem um lugar de glória para nós vivermos, se ele tem um lugar maravilhoso preparado para nós, por que ele vai deixar nós aqui se a gente já chegou a uma forma perfeita de caminhar? Não tem por quê. Então, é para ajuste de rota, confronta escolhas, caráter e consequências. É isso que vai falar o capítulo 19 de Provérbios. Do 1 ao 3, os versículos vão falar sobre integridade versus perversidade. Então, caráter vale muito mais que aparência ou resultados rápidos. Você tem buscado resultados rápidos? Você tem admirado resultados rápidos? Eu parei já faz muito tempo. Muito tempo. E vou dizer que eu não paro de... Não é me decepcionar, porque eu não coloco muita expectativa das pessoas, mas me impactar com algumas coisas que acontecem na história das pessoas para que elas cheguem ao lugar que elas estão às vezes. Às vezes. E quando eu acho que, ok, tá tudo certo, principalmente na minha profissão, né? Tá tudo certo, deu certo mesmo, de repente chega uma história, não deu tudo certo. Houve uma falta de caráter no início. Houve um desvio de rota no início. E é preciso consertar para que se interrompa a colheita daquela semeadura. Precisa ser interrompido com arrependimento. Integridade, que fala ali entre esses 3 versículos, é igual a inteireza, vida alinhada, sem duplicidade. Isso significa integridade. É uma pessoa que não tem vida dupla.
E refletir, que também fala nesses 3 versículos, traz a ideia de conhecimento discernido. Não é apenas ter um conhecimento, mas é discernir coisas, pessoas, lugares, discernir o que está se recebendo. E você sabe que quem nos ajuda muito a discernir, né? Jesus disse, eu enviarei um Consolador que os ajudará em todas as coisas. Chama-se Espírito Santo. E ele tem um fruto com 9 gomos. E um dos gomos é justamente domínio próprio, amor, bondade, benignidade. E tudo isso entra na hora de nós discernirmos o conhecimento que estamos recebendo. De onde vem esse conhecimento? Então, refletir aqui da ideia de conhecimento discernido. Não receber um conhecimento por receber. Encher o seu HD. Não, discernir. No 3, fala sobre estultícia ou insensatez, porque depende, a Bíblia vai trazer a palavra diferente, né? Ó, em uma das minhas diz assim, ó, é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Já na mensagem diz assim, as pessoas arruinam a própria vida com sua insensatez, mas sempre acham um jeito de pôr a culpa no eterno. Faz sentido? Você já viu isso? As pessoas com a sua insensatez destroem suas próprias vidas e depois a culpa é de Deus. E aí eu coloquei aqui, ó, uma frasezinha para você guardar para sua vida. Não culpe a Deus por caminhos que foram distorcidos por decisões próprias. Não culpe a Deus por caminhos que foram distorcidos por decisões próprias. Sabe por que a gente costuma culpar? Começou assim com Adão e Eva. Não, não fui eu, foi a mulher. Não, não fui eu, foi a serpente. Então nós começamos assim. Ou é Deus, ou é o diabo, ou é outras pessoas. Nós, nunca. Então eu vou convidar você, primeiro eu, porque você é a única pessoa que pode mudar você mesmo, é você. Nós não mudamos os outros. Deus é imutável. Então pare de colocar a culpa em Deus, diabo, nas pessoas. Primeiro puxe para você, para sua responsabilidade. Vá aos pés do Senhor e diga, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, endireita as minhas veredas. Por isso que Salmos é maravilhoso e nos ensina a orar. Os Salmos nos ensinam a orar com o coração quebrantado, com o coração rendido, com o coração submisso. Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Não porque não errou, não porque não pecou. Pelo contrário, cometeu muitas coisas erradas. Porém, arrependia-se genuinamente. Humilhava-se diante do Senhor. Do 4 ao 7, fala sobre relações e interesses. E hoje como tem sido dessa forma, né? Misericórdia. Aí ele vai falar sobre riqueza e pobreza, e aí você pode inverter tudo isso, né? Não inverta, escuta. Riqueza atrai, pobreza afasta. É isso que fala ali, né? Aí tem gente que vai lá para viver de aparência pensando que vai atrair. Então espera. Isso revela mais sobre quem se aproxima e quem se afasta do que sobre o rico e o pobre. Fala mais sobre quem se aproxima do rico ou quem se afasta do pobre do que sobre o pobre e o rico. Qual é a intenção desse coração? Amigos, nesse texto não fala sobre lealdade verdadeira, mas conexões por interesse. Por que você tem se conectado com as pessoas que você tem se conectado? Por que você tem procurado ir a lugares, sentar em mesas, como está tão na moda hoje, né? Mesas, cuidado às mesas que você senta, né? Eu me pego perguntando, se Jesus tivesse feito isso, onde estariam os discípulos e onde estaríamos nós?
Jesus jamais se sentaria com Judas, um traidor. Jamais se sentaria com Tomé, um incrédulo. Jamais se sentaria com Pedro. Vou deixar um tempinho bem para você pensar sobre isso. Porque se fala tanto em escolher as mesas. Qual o seu chamado diante de Deus? Sim, ser curado, crescer é importante. Mas se Jesus não tivesse se assentado na mesa de pecadores, de improváveis, aonde eu e você estaríamos? Precisamos discernir quem está pela missão e quem está pela conveniência. Nós precisamos discernir isso. Quem está pela missão e quem está pela conveniência. Porque se for pela conveniência, logo se afasta. Agora, se for pela missão, fica até que Deus o chame para outra missão. Quando a sua vida é direcionada por Deus, você sai da onde você está. Quando Deus te chama para outra missão. Não é mais a sua vontade, mas é a dele. Do 8 a 12. Buscar sabedoria é investir na própria vida. Falamos muito sobre a questão da casa da sabedoria. Muito sobre sabedoria até aqui. Então, se você não ouviu as lives anteriores, vai lá no YouTube, escuta, estude, faça aí um retiro para você ouvir Provérbios, porque fala muito. Então, é um excelente investimento. Buscar sabedoria. E entendimento, do 8 ao 12, vai falar sobre isso também. Entendimento. Presta bem atenção nessa parte. Entendimento é igual coração, mais mente, mais vontade. É o centro das decisões. E aí eu trouxe um pouquinho aqui sobre coração. A Bíblia fala tanto sobre coração, né? Então, o coração vem das palavras levável ou cardia, do hebraico e do grego. O núcleo de quem você é. Coração é o núcleo de quem você é. Não é de quem você aparenta ser, de quem parece ser, de quem dizem que você é, não. É o núcleo de quem você é. E o que está nesse núcleo de quem você é? O centro de decisões, que é a vontade, o lugar de pensamento, que é a mente, fonte das emoções, o centro espiritual, que é o seu relacionamento com Deus. Aquilo que governa a sua vida. Esse é o coração, aquilo que governa a sua vida. Por isso que a Bíblia fala tanto, né? Guarde o seu coração. Sobretudo, guarde o seu coração. Aquilo que governa a sua vida, mesmo quando ninguém vê. Não é o que governa a sua vida que todo mundo está vendo. É o que governa a sua vida mesmo quando ninguém está olhando. E aí, esse fim de semana a gente teve, né, sábado, a nossa imersão, e eu falando sobre posicionamento, falei isso. Quem é você? O que seria da sua vida se amanhã se desligasse Instagram, Facebook, tudo que é algo que mostra você? Você continuaria comendo saudável? Fazendo exercício? Sendo mãe, esposa? Tendo tempo de qualidade com os filhos? Tendo tempo de qualidade com o marido? Ou você só faz isso para poder mostrar? Carinha de paisagem. Eu costumo dizer sobre o coração que é o que faz você sair da cama todas as manhãs. O que tem feito você se levantar todas as manhãs? O que tem feito você se levantar todas as manhãs? É sólido? É imutável? É real e verdadeiro? Porque se não for, em algum momento você não vai ter forças nem para levantar-se da cama. Então eu convido você a ser movido e movida pela eternidade. Sempre estará lá nos esperando a vida eterna.
é imutável, é seguro, é real e é verdadeiro. Então, seja movido pela eternidade. Jamais você vai se decepcionar. Dentro desses versículos também fala sobre prudência. O que é prudência? Saber agir no tempo certo. Não é só saber agir, é saber agir no tempo certo. É o que nós aprendemos também, né? Acho que na live anterior. Não é só sobre saber o que falar, mas saber o que falar, quando falar. Porque se for na hora errada, mesmo sendo certo que você vai falar, torna-se errado porque o momento era impróprio. Então é saber agir no tempo certo. Não adianta eu saber agir se vou agir no tempo errado. Anota aí, ó, mais uma frase para sua vida. Maturidade é saber segurar a reação. Não é provar que se está certo. Então, maturidade é saber segurar a reação. Ah, pegou você agora, né? Não, porque eu reajo mesmo. Comigo bateu, levou. Tenho resposta. Não. Maturidade é saber segurar a sua reação. Nós somos mais revelados pelas nossas reações do que pelas nossas ações. Porque ação você medita, pensa, mas reação, pá, veio e vai saltar ali. Então, domínio próprio, um dom do Espírito Santo, te ajuda a ter maturidade para segurar a reação. E não ficar provando que você está certo mesmo todo o tempo. Não precisa. Nós aprendemos aqui também, né? Aprendemos que o tempo é o melhor juiz. Do 13 ao 20, diz que sem correção o futuro desanda. E aí fala sobre castigar. Eu até quero achar aqui. Vamos ver em qual deles está. Quem me ajuda aí? Em qual dos versículos que fala sobre castigar? Aqui, ó. Disciplinar, né? Tem uns que diz castigar ou diz disciplinar. No versículo 18 diz assim: discipline seu filho, pois nisso há esperança. Vamos ver no outro o que diz. Vamos achar aqui. Na outra Bíblia. Vamos ver. Discipline também seus filhos enquanto ainda têm oportunidade. Fazer tudo o que querem acabará com a vida deles. E qual é a palavra que vem desse castigar, que às vezes as pessoas se revoltam, né? Quando a tradução fala em castigar. Ela é iazar, que significa realmente disciplinar, formar, alinhar, não punir por raiva. É disciplinar, é formar, é alinhar. Nós precisamos entender que essa é a visão de Deus Pai. Ele não está ensinando aqui Salomão, inspirando Salomão a escrever, que é para disciplinar os filhos, para formar, para alinhar, não é punir com raiva. Então, por favor, para de dizer que Deus está punindo você. Deus é Pai. Para aqueles que já aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele é Pai. E aqui Ele ensina como um Pai procede. Então, nós precisamos entender que essa é a visão de Pai que Deus tem. Então, não é um punidor. Olha só, como um Pai que nos alinha e corrige a nossa rota. Circunstâncias chegam na nossa vida, situações chegam na nossa vida, enviadas, permitidas por um Pai. Um Pai que quer alinhar você. Um Pai que quer corrigir sua rota, meu querido, minha querida. Para onde você está indo? O Pai não deseja perder você da eternidade, lembra? A única coisa que importa a Deus é uma vida eterna com Ele. Para isso Ele nos gerou, para sermos família eternamente com Ele. Então, observe a sua vida. Quem sabe Ele está corrigindo sua rota. Disciplinando, sim. Uma estratégia linda para corrigir a sua rota, alinhar os seus caminhos. Aí fala sobre conselho.
Conselho não é qualquer tipo de conselho, para de ouvir qualquer tipo de gente. Precisa ser o conselho, precisa estar na palavra. A direção está na palavra de Deus. Deus tem tudo o que nós precisamos. Que mania que o ser humano tem de querer achar em outro lugar aquilo que só o seu Criador tem, só o seu Criador sabe. Então, o conselho é uma direção estratégica dentro da sabedoria que Deus determinou, que Deus instruiu, por já saber quem somos nele, porque foi ele que nos formou, por já conhecer o nosso futuro, porque ele já esteve lá. Minha filha trouxe uma frase bem linda essa semana, que ela voltou de um retiro e ela disse que a frase que eles mais falavam lá era essa aqui, ó. Fique onde seus pés estão. Deus já esteve no teu futuro, mas não te convidou para lá ainda. Que mania, a gente está com os pés aqui, mas sempre pensando, falando e projetando só lá na frente. Deus já esteve no seu futuro. Quando ele te convidar para ir para lá, você vai ir naturalmente para esse futuro. Então fique onde seus pés estão. Você terá uma vida muito mais tranquila. Quem rejeita a correção, escolhe repetir ciclos. O pai chama para o alinhamento. O pai chama para correção de rota. Sabe, o recalculando do Waze, você erra a rota, ele começa recalculando. Deus está recalculando a sua rota. E sabe o que você está fazendo? Indo pelo mesmo caminho que você já estava errando antes. Então você já ficou em círculo quando estava indo para algum lugar? Porque você quer teimar? Ah, eu já fiz essa. Ai, o Waze lá recalculando e organizando e eu não, mas eu vou entrar aqui porque pode ser que daqui ele vai me dar outra direção. Pode ser que daqui fala em outra direção. Então, cuidado. Cuidado. Tá bom? Conselho, direção estratégica. Então, não rejeite, senão você vai viver em círculos. Sim, Ju, no 19 fala do castigo ao homem de gênio difícil, mas esse castigar, ele vem da palavra Yazar, que é disciplinar, formar e alinhar, não punir com raiva. Então, como o nosso português, ele tem uma tradução fraca, nós precisamos buscar a palavra no original. Senão a gente acha que Deus está castigando. Não, Deus está alinhando. Deus está formando, Deus está disciplinando, não está punindo porque está com raiva de você. Por quê? Porque Deus é amor, Ele não tem amor, Ele é amor. Então Deus nos ama, independente do que façamos, o amor dele não muda por nós. E é tão grande esse amor, que por muitas vezes, quanto mais teimoso nós somos, quanto mais resistente nós somos, mais Ele vai buscar alinhar a nossa rota. Disciplinando, formando e alinhando para que a gente volte à rota original daquilo que ele tem para a nossa vida. Então não veja Deus como um punidor, mas como um pai que chama para o alinhamento. Do 21 ao 23 fala sobre planejamento, né? E ali está o versículo chave desse capítulo. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, planejar é errado? Não, planejar é certo. Mas quem estabelece, firma esses planos é o Senhor. Essa é a diferença. E aí fala sobre temor, né? Do 21 ao 23 fala sobre temor. Ali, ó, no 22 diz assim, ó, melhor é ser pobre do que mentiroso. No 23, o temor do Senhor conduz à vida. E que temor é esse? Um temor que reverencia e que gera alinhamento. Não é um medo que paralisa, ele é um temor que aceita o alinhamento, o recalcular a rota,
e entra nesse alinhamento. Não é um temor que paralisa você. Não é um temor que paralisa. Não é. Ok? Isso é falta de confiança. O que nos paralisa é a falta de fé. Falta de fé nos para. Não adianta insistir em algo. Outra frase para você. Não adianta insistir em algo que Deus não sustenta. Se Deus sustenta, você permanece. Se Deus não sustenta, é só o teu braço, você vai cansar. Você vai cansar. Então, fique aonde Deus está sustentando. Ok? Não adianta insistir em algo que Deus não sustenta. Nunca esqueça, o que eu sempre repito no café, vou repetir aqui. Nunca é sobre casamento. Casamento, Deus tem aliança, deseja que cumprimos as alianças feitas e Ele é justo juiz. Coloca diante dele. No demais, não adianta insistir em algo que Deus não sustenta. Do 24 ao 29. A negligência cobra um preço alto. A negligência cobra um preço alto. Sabe uma das coisas que mais negligenciamos? Os princípios, a direção e a palavra de Deus. Passamos uma vida negligenciando a Deus e quando as coisas não dão certo, culpamos a Deus. E aí fala sobre o preguiçoso. E eu trouxe aqui a origem da palavra preguiçoso é atzel. Alguém que evita esforço consistentemente. Não é de vez em quando. Já virou um hábito evitar o esforço. Evita o esforço para perdoar, para amar, para realizar, para ser transformado, para mudar, porque isso gera esforço. Claro que gera esforço. Mudar gera esforço. Criar bons hábitos gera esforço, persistência, consistência. Então, o preguiçoso é alguém que evita o esforço consistentemente. Está sempre evitando. O 27 fala sobre parar de aprender. E parar de aprender é começar a se perder. O 27 diz assim, ó, se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Lembrando que ouvir aqui é uma escuta ativa. Você escuta para colocar em ação. E é parar de ouvir instruções. Também não adianta aprender para quê? É ouvir instruções para colocar em ação. E aí também traz, né, que há juízo para os zombadores e açoites para o tolo. Os castigos estão preparados para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos. Castigo, lembrando que é alinhamento, disciplina, correção de rota. Mas o tolo, nós já estudamos essa pessoa aqui em Provérbios, eu convido você para assistir às lives anteriores que você vai achar nós explicando quem é o tolo. O tolo ouve instrução, escuta nada. Por quê? Porque não age sobre nada do que ouve. Por isso que não escuta. E aí, para finalizar, a frase é: quem trata a verdade com desprezo, inevitavelmente colhe correção mais dura. Porque fez uma escolha desprezando a verdade. E o que nós temos trazido através das lives do café, através das lives de Provérbios, é verdade para você. A verdade da palavra de Deus. Mas, se você tratá-la com desprezo, com insensatez,
com desdém, só ouvir e não agir, não escutar ativamente, inevitavelmente você vai colher uma correção mais dura, ou seja, um alinhamento mais duro, um puxar para a rota mais duro. Você vai sentir mais essa mudança de rota, você vai sentir mais esse alinhamento, você vai sentir mais essa disciplina. Então, o convite para você é: convide o Espírito Santo para morar em você e ajudar você a render-se à verdade da palavra de Deus.